Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Verso 9: que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Paulo, não precisa te preocupar com um telão não, tá? Não precisa te preocupar não. Amém? Vamos ler de novo? É tão pequenininho. Finalmente, irmãos, tudo que é, tua Bíblia diz verdadeiro? Qual que diz? Verdadeiro? Verdadeiro, tudo que é respeitável, diz isso também, hein? Honesto, né? Justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? O apóstolo Paulo, vocês sabem que ele vivia num mundo de pensamento, de mente grega, né? Um mundo de língua grega, de pensamento grego, enfim. Mas ele era um judeu, né? Então ele tinha uma mente judaica. Eu acredito que muito mais judaica do que grega. Porque hoje, por exemplo, nós somos brasileiros, né? E por mais que você estude, você entre na academia e você receba um banho de conhecimento, de pensamento grego, a maneira grega de pensar e tal, essa coisa toda, no final das contas, você vai falar tudo que você aprendeu com o teu nordestinês, né? Com o jeitinho que a gente tem de fazer piada, de contar história. O brasileiro é desse jeito. Paulo a mesma coisa. Então, no final das contas, é a mente quem manda. E a verdadeira luta que está sendo travada agora, na verdade, ela é uma luta pelas nossas mentes. Vocês concordam com isso? É pelas nossas mentes, né? Nós passamos grande parte do nosso dia sem falar nada, quando estamos dormindo, né? Tem gente que dorme 8 horas por dia, que é o saudável. Tem gente que dorme 10 horas por dia, acorda com a costa quebrada de tanto que dormiu, né? Tem gente que fala muito, mas quando é na hora de dormir não tem jeito. Por mais sonâmbulo que seja, por mais que sonhe, no final das contas, vai acabar dormindo e ficando caladinho. Nessas horas, irmãos, que nós estamos calados ou que nós estamos só, há uma luta pela nossa mente. E essa é uma batalha muito séria para ser travada, porque o diabo sabe que ela é uma batalha que, se ele vencer, já era. É no campo da mente, é no campo do pensamento. Porque nós falamos, nós externamos aquilo que nós pensamos, não é isso? O que está na nossa cabeça é o que a gente pensa. Tudo bem que tem gente que fala sem pensar, né? Mas fala sem pensar por quê? Porque tem uma cabeça meio sem raciocínio lógico, sem inteligência, ou uma pessoa ignorante e tal. Tem que fazer o exercício de pensar antes de falar, mas no final das contas acaba falando o que está pensando. Jesus disse o que para essa máxima? Qual foi a frase que ele lançou? A boca fala do que está cheio o coração. Ele está falando sobre aquilo que a gente pensa, sobre as coisas que a gente assimila, que a gente ouve, que a gente vê e que a gente transforma em pensamentos. A gente acaba falando, a gente acaba soltando uma hora ou outra, né? Então o apóstolo Paulo, ele faz uma lista de coisas que nós devemos pensar, que são coisas importantes, que o cristão deve pensar. A primeira delas qual é? Está lá escrito: tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é verdadeiro, ele diz, ele vai terminar a frase do versículo 8 dizendo: isso ocupe vosso pensamento. Então a gente vai dizer assim:
Tudo que é verdadeiro, isso ocupe vosso pensamento. Paulo, ele tinha em mente que existem muitas coisas enganosas e ilusórias no mundo, né? Nós estamos vivendo hoje numa era que é como se fosse o nosso presente hoje. Ele foi desenhado por muitos filmes no passado, coisas que nós estamos sendo moldados a pensar. Mesmo sem a gente perceber, a gente está sendo moldado a pensar. Quando a gente está ali, por exemplo, na rede social e você acaba sendo conduzido a clicar em alguma área, uma área que eles já sabem que você gosta, que o código, que o algoritmo sabe que você gosta. No final das contas, eles fazem a gente passar horas na mesma coisa, o tempo todinho. O dia que eles querem oferecer outra coisa, eles colocam lá e a gente acaba clicando, ou a gente vê aquilo lá, ou eles colocam na posição que o nosso olho vê. O olho humano vê assim, começa aqui na esquerda superior de vocês, é desse lado, né? Esquerda, aí faz assim, a leitura do olho humano. Esquerda para a direita, aí desce na diagonal e depois faz a leitura de novo da esquerda para a direita. A última imagem que você vê é a imagem do canto inferior direito. De vocês aí, né? No meu é aqui, canto inferior direito. Então, por isso que às vezes a gente vê uma propaganda de alguma coisa, a logomarca da empresa geralmente está no canto inferior direito, aqui, para vocês, né? Por quê? Porque é a última imagem que fica. Se é uma coisa para você observar primeiro, canto superior esquerdo, aqui, né? Canto superior esquerdo. Então, você olha primeiro aquilo e você olha por último isso aqui. E são estudos científicos que foram desenvolvidos, como o olho humano lê uma imagem ou interpreta uma imagem. Isso tudo é jogado nas redes sociais, irmãos. E o que é oferecido para a gente nem sempre é verdadeiro, muitas coisas são ilusórias. Muitas coisas são coisas que os donos, os empresários, os donos dessas redes sociais, ou grupos, que na verdade é mais do que acontece, grupos de pessoas que regem esse tipo de produto ou de serviço, o que eles querem que você veja, eles acabam te mostrando. E a maioria dessas coisas são ilusórias. Hoje a gente está caminhando muito mais conduzido do que antigamente. Antigamente a gente produzia mais. Hoje a gente reproduz mais do que produz. O problema é como isso chega. Porque uma hora a gente vai botar a cabeça no travesseiro e a gente vai fazer o exercício de pensar sobre as coisas que a gente viu, que a gente viveu, que a gente falou, que a gente ouviu. E nesse exercício é que essas coisas acabam sendo assimiladas pelos nossos corações e a nossa mente fica contaminada. Então a primeira coisa que ele diz: tudo o que é verdadeiro. A paz do mundo é enganosa, mas a paz de Deus é verdadeira. Ele nos desafia a tudo que for verdadeiro, ou seja, tudo que for confiável. Isso a gente deve, com isso a gente deve ocupar os nossos pensamentos. Amém? Com o que é confiável, com o que é verdadeiro, isso a gente deve ocupar nossos pensamentos. Encher a cabeça disso. Então a gente pode procurar, a gente pode, não há problema, não vejo problema em nós usarmos redes sociais. O problema é como nós estamos usando. Nós estamos apenas consumindo ou nós somos também produtores de conteúdo. A gente só compra, a gente só consome ou a gente ensina alguma coisa? A gente dá também alguma coisa. É uma coisa que a gente precisa pensar. Se nós estamos preocupados em encher a mente do que é verdadeiro, então vai ter um momento que a gente vai precisar derramar sobre outras pessoas. Está cheio de gente precisando da gente, cristãos. Cheio de gente no mundo precisando de nós, cristãos. Se a nossa palavra, se a palavra que Deus nos deu, ela nos ensina a fazer isso, então a gente precisa fazer, irmãos. Encher a mente com o que é verdadeiro, com o que é digno de confiança, com aquilo que não falha, com aquilo que é do céu. Amém? Em segundo lugar, ele diz assim: tudo que é respeitável. Tem outra versão que diz honesto, né? Tua versão foi honesto, né? Que falou? Tudo que é respeitável, isso ocupe vosso pensamento.
Lembra que a gente está fazendo a leitura dessa palavra e depois da última frase, né? Então, tudo que é respeitável, tudo que é honesto, isso ocupe o vosso pensamento. Tem na tradução brasileira da Bíblia, está escrito assim, tudo que é venerável. Na Nova Versão Internacional está escrito, tudo que for nobre. E na Revista Atualizada de Almeida está escrito, tudo que é respeitável. Ou seja, é uma palavra que é difícil de ser traduzida. É a palavra sominos no grego. É uma palavra difícil de ser traduzida. Porque ela não é apenas uma palavra solta. Ela não tem só uma tradução, ela depende muito do contexto. E na verdade ela quer dizer que é tudo aquilo que é digno de ser santo. Por isso que um traduz por honesto, outro traduz por respeitável, outro traduz por venerável e outro por nobre, honesto, né? E por nobre. Por quê? Porque são coisas que são dignas de santidade. São coisas que Deus faz. Deus não é honesto? Não é honesto Deus? Ele é honesto. Não é venerável, digno de veneração, de adoração? É. Então, o que Paulo está querendo dizer? Tudo o que for profundo, tudo que for digno de Deus, a gente deve encher nossa mente. E eu sei que não é o que acontece durante as nossas 24 horas, né? Durante as 24 horas do nosso dia. Irmãos, nós somos muito tentados a compartilhar, a ver, a ouvir de coisas que não são honestas. Às vezes é uma coisa lá do chefe, às vezes é uma coisa lá de um grupo que a gente acaba ouvindo, não é honesto, aí a gente dá aquele sorrisinho, né, para se sentir, ou para se fazer incluído, né, aquele sorrisinho lá, né, porque a gente afinal é crente, a gente não quer ser chato, né, vai ter a oportunidade da gente evangelizar, então a gente não quer ser chato, a gente acaba, mas irmãos, o ambiente da igreja, o ambiente de culto, ele é um ambiente que a gente precisa estar, porque a gente se limpa disso. O apóstolo Rafael Ortiz, ele falava muito sobre o espírito da cidade. Uma vez ele ministrou isso num dia de semana na nossa igreja, e ele pregou sobre esse assunto, espírito da cidade. Ele dizia que isso é como se fosse toda a influência que a gente traz durante a semana. A gente acorda de manhã, vai para o trabalho, aí passa o dia naquela sobrecarga de coisas, de assuntos, de problemas, de um monte de coisa para resolver, e aí a gente vem para a igreja. O culto da semana, ele é diferente do culto do fim de semana, não é? Diferente do culto de domingo. É completamente diferente. Ele tem uma carga, o culto da semana, ele tem uma carga de peso diferente do domingo. Domingo a gente chega mais leve, né? Passou o sábado, de meio-dia até o final do dia do sábado, a gente já descansou, fez o Shabat na sexta, então a gente já está mais relax, né? Tem gente que nem trabalha aos sábados, aí a gente chega domingo lá para ir para o culto, aí teve, como é que é o nome? Galeto lá no almoço, às vezes Santa Convocação de manhã, aí brincou com o povo, aí chega no culto domingo, só felicidade, mas semana não, semana é diferente. Semana a gente prova de coisas que são desonestas, a gente ouve de coisas que não são honestas, coisas que não são dignas de um culto. É isso que a palavra some-nos quer dizer. São coisas que não entram no templo. É a tradução correta do termo some-nos. É aquilo que não pode ser, não pode entrar na presença de Deus. Aquilo que não pode entrar no templo. Lembra que eu falei que Paulo tinha a mente grega? Então, na Grécia, eles têm o templo pagão e tem o Deus, e ali eles faziam sacrifícios, né? Então, tudo que era desonesto não podia entrar. O que era desonesto? Era some-nos, aquilo que não é digno de entrar no templo, aquilo que não é digno de entrar no culto. É isso que acontece nos cultos da semana, porque a gente traz um monte de coisas que não são dignas de entrar no culto. Não que essas coisas nos proíbam de vir para a igreja, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que são coisas que atrapalham o nosso relacionamento com o Senhor, são coisas que atrapalham a nossa concentração. Irmãos, hoje eu fui para a aula de
habilitação, carteira D que eu estou fazendo, né? E aí eu saí de casa no horário de sempre e teve um engarrafamento na saída. Aí eu cheguei atrasado 20 minutos na aula e fui dirigir um ônibus. Gente, foi uma loucura. Os 30 primeiros minutos de aula eu tomei tanto puxão de orelha do professor. O que está acontecendo contigo, João Guilherme? Que tu veio, parece que tu está numa corrida de Fórmula 1. O que está acontecendo contigo? Tu está nervoso, volta uma água com açúcar. Por quê? Porque eu vim influenciado pelos 120 km por hora que eu tive que botar para chegar lá. Estou brincando, não botei 120 não, mas botei 100. Irmãos, eu cheguei lá agulhado, influenciado. É isso que a palavra some nos quer dizer. Indigno de entrar para dirigir o ônibus, porque é uma máquina pesada, é um veículo enorme, muito perigoso de ser dirigido. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Essa alegoria acho que explica um pouco. A gente vem de fora com um monte de coisas. Deus nos aceita, porque Ele quer nos limpar, quer nos perdoar, quer nos purificar, mas as coisas atrapalham o nosso culto, não é? Às vezes a gente chega e começa o louvor, aí a gente fica desconcentrado, assim, com o maior problema para se concentrar. Por quê? Porque a gente está carregado. O apóstolo Paulo diz: tudo que é honesto, ocupe o vosso pensamento. Somos cristãos. A gente tem que vir no caminho pensando nas coisas que são honestas, nas coisas que são dignas de culto, louvando o Senhor, adorando. É isso que a gente precisa fazer. Amém? Em terceiro lugar, ele usa uma palavra que é interessante. A versão de João Ferreira que eu usei diz assim: tudo que é respeitável. Acho que é de vocês também, né? Mas também pode ser traduzido por tudo que é justo, porque é a palavra dikaios no grego. E às vezes essa palavra no Novo Testamento é traduzida por justo. Justo, essa é uma palavra que ela quer dizer que você assumiu um compromisso, um dever, e isso quer dizer que esse dever vai ser cumprido. É isso assim que acontece com o justo. Dever assumido é dever realizado. Com o justo é assim, irmãos. Tem que acabar o tempo da gente começar as coisas e não terminar. Isso é injustiça. Isso é também sabotagem. Nós estamos nos sabotando. A gente começa a fazer uma coisa e não termina. Começa os estudos e não conclui. Começa a ler um livro e não chega até a conclusão do livro, não termina o livro. Não é assim que acontece? Sei que acontece comigo. Como é que não acontece com vocês também? A gente é tudo igual, né? Algumas coisas a gente começa e não termina. Isso é injustiça, isso é sabotagem. João Ferreira de Almeida traduziu por respeitável. É como se não fosse digno de respeito, é como se nós não nos respeitássemos quando a gente começa a fazer essas coisas. Estamos sendo injustos. Agora, irmãos, quando a gente faz isso conosco, será que a gente não faz com os outros também? Fazemos. Sabe aquele assunto que você disse para alguém que você ia terminar e não terminou? Aquele trabalho que você começou com alguém, ajudou a pessoa no início, mas não foi mais para o final, não continuou, né? Pode ser aquele copo que tu bebeu água e não lavou para o próximo, a louça que tu lavou e não enxugou. Eu estou dando só umas alegorias para vocês entenderem. Isso não é respeitável. Isso não é justo. O apóstolo Paulo diz: tudo o que for justo, isso ocupe os nossos pensamentos. Ou seja, procurar coisas que são justas, pessoas que são justas, pensamentos que são justos, atitudes que são justos ou que são respeitáveis. A gente precisa encher o pensamento com essas coisas, irmãos. É um campo de batalha. Se a gente não encher o pensamento com isso,
coisas desrespeitosas, coisas injustas. Essas coisas vão ocupar as nossas mentes. Amém? Ele diz ainda, tudo que é puro. A palavra seguinte, depois de respeitável, tua versão de justo, João Ferreira, se vocês estiverem lendo de justo, né? Depois de respeitável, essa palavra também é puro, que é agnos. João Ferreira resolveu traduzir por justo, né? Paulo usa a palavra puro, agnos, agnus Dei. Agnus Dei é o Cordeiro de Deus, no grego, né? A palavra agnus, ela descreve uma coisa que ela é limpa, uma coisa limpa, uma coisa sem mácula, uma coisa que não tem nenhuma mancha, uma coisa que pode ser usada no serviço de Deus. Lá em Malaquias, tem um determinado momento no livro de Malaquias, que o profeta ele começa a dialogar com o povo de Israel, e ele faz uma pergunta: vocês teriam coragem de entregar para o rei um animal com algum defeito? Um animal coxo, um animal com algum problema? Aí o povo diz não. Aí ele pergunta assim: por que vocês fazem isso com Deus? Por que vocês entregam para ele o que não é santo? O que não é agnos? Se a gente pensar um pouco agora, que nós somos o templo, não é isso? Nós somos o templo. Jesus é um sacrifício que foi dado por nós. Será que nós estamos apresentando o nosso templo ou o nosso culto santo, irrepreensível? Será que nós estamos nos apresentando os nossos pensamentos de maneira pura, de maneira irrepreensível, de uma forma que o Senhor aceitaria? Imagine uma coisa, uma situação hipotética. Digamos que nesse momento eu esteja lendo os pensamentos de vocês. E talvez fosse terrível, né? Talvez isso fosse ser um grande problema agora. Se eu estivesse lendo os pensamentos de vocês, se você estivesse lendo meus pensamentos, talvez a gente ia entrar numa grande confusão. A palavra puro, ela tem uma carga de informação que quer dizer que aquilo é puro, aquilo foi preparado, mas não foi visto como foi feito. Porque o animal do sacrifício, depois que ele é morto, depois que ele é esquartejado, depois que ele é morto, depois que as partes são separadas, e já está prestes a ser queimado como sacrifício, ninguém mais sabe como era o animal. Não tem mais como saber, né? Depois que a gente está no culto, aqui na igreja entre nós misturados, não tem como a gente saber o que o outro está pensando, o que está passando pela mente, os problemas que passaram, por que está pensando aquilo, mas o que pode ser um problema para nós é que Deus está vendo. Isso pode ser um problema ou pode ser bom, porque para Jó isso era bom. Jó desafiou Deus e Davi também desafiou. Davi disse para Deus esquadrinhar os pensamentos dele, ver se tem algum caminho mal no coração dele. Jó disse a mesma coisa para o Senhor. Eu não sei se a gente poderia fazer a mesma coisa hoje, né? Mas de repente pode ser problemático se a gente for fazer um desafio desse, né? Mas Deus gosta de ser desafiado. No mesmo livro de Malaquias, capítulo 3, quando o texto ele vai para o versículo 8 em diante, quando começa a dizer, faz um questionamento, né? Em que eu roubaria o Senhor? Aí ele diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas, ou nas ofertas de desafio. Aí Deus lança um desafio, ele diz assim: fazei prova de mim nisto. E nisto o quê? Nesses votos, exatamente nesses votos, nos dízimos e nas ofertas com propósito. Quando você dá um propósito para a oferta, Senhor, eu estou ofertando isso aqui e eu quero te pedir, Senhor, através desse desafio, que o Senhor abra a porta tal na minha vida, que
que só abra a janela tal. E Deus faz um desafio, gente. Fazei prova de mim nisso, se eu não vos abrirei as janelas dos céus. Por que a gente não faz, né? A gente fica às vezes num cristianismo em que a gente acha que Deus... Na verdade a gente tem certeza que Deus sabe de tudo que a gente precisa, né? A gente tem certeza disso, porque Ele é onisciente. Só que não passa por aí o problema. O problema é que Deus quer ouvir o que você quer. E Jesus chega para um cego e diz assim: o que queres que eu te faça? Ora, ele era cego. Mas pode ser que a cegueira não fosse o pior problema dele. Podia ser outro problema pior, né? Então Jesus queria ouvir: o que tu queres que eu te faça? Então, fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrirei a janela do céu. Por que a gente não faz prova dele? Eu estava conversando com uns pastores, eu chamei alguns pastores lá em casa no domingo, depois do culto, e eu falei para eles sobre isso. Eu disse, meu amado, eu não gosto de como você tem vivido. Eu disse para um, eu disse para o outro, eu não gosto de como você tem andado. Não que eles estão andando errado, mas porque eles não estão andando com a dignidade de filho de Deus. E eu disse para eles, eu disse: olha, faça a prova do Senhor, ore e peça. Irmãos, eu falo isso porque quando eu peço, Deus me dá exatamente o que eu pedi. Isso me escandaliza, porque eu sou muito errado. Eu não sou melhor do que vocês, mas eu peço para Deus e Ele me dá. E eu fico tão surpreso com o que Deus faz comigo, que Ele me dá mesmo. Eu fico muito surpreso, que eu fico constrangido, porque Ele me dá exatamente o que eu pedi. Paulo, de vez em quando eu converso com Paulo sobre muitos assuntos, né? Eu queria conversar contigo também sobre essas coisas. Eu falo com Paulo sobre muitos assuntos, né? Eu conto coisas, experiências que eu passo, desafios que eu faço com Deus e tal. E não é, Paulo, estranho como Deus faz? É estranho, irmãos. Eu falo para ele: Senhor, estou precisando de tal coisa, lilás. Só um exemplo, né? E só para vocês entenderem assim, como é específico, e Deus me dá lilás, do jeitinho que eu pedi para Ele, daquela cor que é da mesma cor, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Irmãos, acho que está faltando a gente pedir. Acho que está faltando a gente pedir. Apóstolo Paulo, depois de puro, então ele já falou verdadeiro, respeitável, justo, puro e agora amável. Ele diz: tudo que for, ou tudo o que é amável, isto ocupe o vosso pensamento. Amável pode ser traduzido também por agradável. Amável, né? O David Kinnan tem uma música. Na verdade, ele gosta de falar isso nas ministrações dele, né? Quando ele diz que gostaria de ser desejável, né? Uma pessoa amável, uma pessoa que, quando está na presença de outras pessoas, as outras pessoas, elas sentem amor vindo dele. Então, essas pessoas querem estar próximo dele. Então, veja bem, esse não é o desejo de estar próximo por causa do benefício que aquela pessoa pode dar, né? Como tem algumas pessoas que ensinam, ficar perto de rico, por exemplo, né? Fica perto do rico que tu vai falar coisas nobres. Eu conheço um monte de rico que só fala loucura, que tem a boca suja. Então essa não é uma frase verdadeira. Isso aí é mais a propaganda de vendedor de curso do Hotmart do que uma frase verdadeira. Na verdade, irmãos, o mundo precisa andar perto dos crentes, porque os crentes, como o apóstolo Paulo ensina, eles são amáveis. Os crentes são amáveis. Você é amável? As pessoas gostam de estar perto de você? Ou melhor, você suscita amor nas pessoas? Você influencia
as pessoas a amarem as outras? A gente precisa se perguntar isso. Ou você causa confusão onde você está? Lembra daquela ministração que a gente falou de Jesus na tempestade? Né? Uma vez a gente falou sobre isso, Jesus na tempestade. Aí estava tudo um caos no Mar da Galileia, né? Que é um lago grande, cercado por uma cordilheira, né? De montanhas da Jordânia, Israel e, se eu não estou enganado, Síria ao fundo, mas eu devo estar enganado. Mas eu sei que tem uma cordilheira de montanhas de Israel e uma cordilheira de montanhas da Jordânia. E o que acontece é que o vento vem e ele se precipita no buraco. Só que no fundo do buraco tem água. E o que acontece quando o vento bate forte na água? Ondas. O problema daquela ocasião, e que acontece muito em Israel, é que as ondas são à noite. E aí, irmão, o pescador vê fantasma que só, né? Imagina na situação dessa. Aí lá vem Jesus no meio da tempestade, todo vestido de branco. Pedro quase morre do coração, quase infarta. É um fantasma, eles começaram a gritar e tal. Não era Jesus. Só que o que aconteceu é o seguinte: Jesus, à medida que ele se aproximava do barco, a tempestade ela ia se acalmando. Até o ponto que a tempestade ela acaba. Em outra ocasião, Jesus estava dormindo no barco e uma tempestade gigantesca do lado de fora. Isso fala de duas coisas. Primeiro que quando você descansa em Deus, não interessa a tempestade que está do lado de fora, pode o mundo acabar, você está descansando em Deus. É o episódio de Jesus dormindo no porão do barco. Depois ele saiu, mandou a tempestade se acalmar. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus, o Deus que acalma a tempestade. E na primeira situação que eu falei, Jesus mudou a situação externa. Ou seja, nós influenciamos a situação externa. Não tem gente que quando chega o clima pesa? Não tem? Tem, gente. Quando chega o clima pesa. Parece que vem com o diabo e mais 7 demônios junto, né? Chega todo mundo e diz assim: meu Deus, lá vem fulano de tal. Aí fica todo mundo pianinho, com medo, porque se fulano ou fulana se zangar, acabou o mundo. Tem gente que é tão ruim de influência, que quando ela chega num lugar, as pessoas mudam o comportamento. Pessoas boas ficam ruins. Pessoas que conversam, param de conversar, ficam introspectivas. Irmãos, eu estou citando exemplos que a gente não pode ser nenhum desses casos. E estou citando casos que a gente não pode ser. Isso Jesus não gosta. Amém? A gente não pode ser nenhum desses casos. Nós não podemos ser. Nós temos que ser as pessoas amáveis, as pessoas que suscitam amor, as pessoas que quando chegam, o clima muda, mas muda para melhor. O clima muda, mas muda para melhor. Está tudo ruim, quando a gente chegou, resolveu. Às vezes, o problema nem acabou, mas o próprio clima que a gente transmite, por causa do Deus que temos dentro de nós, já ajuda as pessoas a pensar melhor em como resolver o problema. Amém? Paulo continua e ele diz assim: tudo que é de boa fama, isto ocupe vossos pensamentos. Tudo que é de boa fama, ocupe vossos pensamentos. Literalmente tudo que pode ser falado favoravelmente, isso ocupe os vossos pensamentos. Por que ele fala isso? Porque ele está pensando em um modo grego de pensar em coisas que são adaptadas para Deus ouvir. É uma tradução dessa palavra, dessa frase que é traduzida por de boa fama. Ou seja, você precisa pensar o seguinte:
Tem alguma forma de eu traduzir isso que eu estou pensando para que Deus possa ouvir? Isso é o que é de boa fama ou de má fama. Se você tivesse que contar a história que você está pensando agora para Deus, Deus é teu amigo, certo? Aí você vai contar essa história para Deus. A história que você gosta de contar, que você gosta de rir, que você gosta de levar para frente. Se você contar essa piada para Deus, Ele vai rir ou Ele vai te repreender? Vamos melhorar. Se você contar essa história para Jesus, melhorou, né? Porque Jesus foi homem. Se você contar essa história para Jesus, se você contar o que você fez hoje para Jesus, ou se você contar essa piada que você gosta para Jesus, Ele vai te repreender ou Ele vai gostar, Ele vai rir contigo? Bom, se Ele sorrir contigo, é de boa fama. Se Ele te repreender, não é de boa fama. É isso que exemplifica o que Paulo quer dizer com boa fama. Então, quando ele diz, tudo o que é de boa fama, isso ocupe vossos pensamentos, ele está querendo dizer que a gente deve pensar só nas coisas que a gente teria coragem de contar para Deus. Só nas coisas que a gente teria coragem de comentar com Deus se Ele fosse o nosso amigo que vem no carro com a gente, no ônibus. Se a gente tiver coragem de contar para Ele, é de boa fama. Tem que ser tudo, irmãos. Por isso que ele diz que nós precisamos encher os nossos pensamentos com essas coisas. Quase terminando, o penúltimo, ele diz assim, e se alguma virtude há? Está escrito assim na tua versão? Se alguma virtude há. Tem alguma versão diferente? Não? Sim? Tudo igual? Não, louvor é o último, é o próximo. É antes disso. Se alguma virtude há. Irmãos, ele está querendo dizer, agora ele está falando sobre as coisas que você aprendeu no mundo. Por quê? Até agora, a gente tem falado de coisas que a gente pode escolher, rejeitar e escolher. Tá? Coisas que são santas, coisas que são, enfim, que a gente pode escolher. Só que tem coisas que a gente não tem como escolher. Por exemplo, um curso que você fez. Digamos que você fez um curso. Diz um curso aí qualquer que vocês fizerem. Marcenaria, direito, tal, um monte de coisa aí que vocês fizeram, né? Os cursos lá de bancário lá da Clécio, de biscuit da Michele, programação de Paulo, enfim, essas coisas todas que nós temos que estudar, que nós temos que nos envolver. E aí ele diz, se há alguma virtude, se alguma virtude há, ele está querendo dizer o seguinte, se em tudo que você estuda, em tudo que você vive, em tudo que você ouve, se tiver alguma coisa boa dentro disso, então com isso você deve encher seu pensamento também. Por que ele fala isso? Porque ele quer fechar o universo das coisas que a gente precisa pensar, das coisas que a gente precisa encher na nossa mente, com as coisas que a gente precisa encher na nossa mente, porque nem tudo estava contemplado nas 6 colocações iniciais. Nem tudo estava. Tá, ele fala de verdadeiro, de respeitável, de justo, de puro, de amável e de boa fama. Então ele não contempla tudo. Ele não contempla, por exemplo, coisas técnicas, né? Digamos que, por exemplo, Paulo fez um curso lá de computação e aprendeu um cálculo lá em C++, não sei o que, umas coisas doidas lá, que só ele entende, é uma outra linguagem, é um idioma do computador, é o idioma do computador. Isso não está contemplado nos 6 pontos anteriores do apóstolo Paulo, mas ele contempla no último. Ele diz, olha, se nessa matemática todinha aí tiver alguma virtude, tiver alguma coisa boa, encha teu pensamento dessas coisas boas.
Lá na marcenaria, as coisas técnicas lá que Irlândio aprendeu a fazer, né? A técnica de martelar, de cortar a madeira, não sei o que, o nome das coisas, isso não está contemplado nos 6 pontos anteriores. Mas o apóstolo Paulo no 7º diz: se nisso que tu aprendeu tiver alguma coisa que tu possa extrair que é bom, ocupe teu pensamento com isso. Irmão, isso evita muito suicídio, porque ele está ensinando a extrairmos coisas boas de tudo agora. De qualquer coisa ele está ensinando a extrair coisas boas agora. Nesse ponto 7. Essa é a palavra grega chamada arete. Ele usa só essa vez no Novo Testamento inteiro. E olha que Paulo escreveu bastante. Para ele usar uma palavra só uma vez, é porque ele teve muito cuidado para usar. Sabe por que ele teve esse cuidado todo? Porque se em alguma outra ocasião ele dissesse a mesma coisa, pode ser que uns crentes fossem inventar uma heresia por aí. Apóstolo Paulo disse que a gente tem que se meter lá nas trevas, lá, porque lá deve ter alguma coisa boa. Apóstolo Paulo disse que eu tenho que beber cerveja porque de lá vai ter alguma coisa boa que eu vou extrair da cevada, do álcool, do não sei o que, porque o álcool faz bem para o coração. Entendeu? Crente doido. Por isso ele usou só uma vez, porque ele só conseguiu encaixar aqui essa palavra. Então, se alguma coisa boa que não foi falada antes, você aprendeu e você puder chamar aquilo de virtude, então encha o teu pensamento com isso. Enche o teu pensamento com isso. Amém? Ele termina o versículo com uma 8ª oração, frase, né? Na gramática a gente chama isso de oração, né? São várias orações nessa fala do versículo 8. Ele diz: finalmente, se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. Quando ele está dizendo isso, ele está querendo falar que a gente deve viver de uma vida de uma maneira valiosa, não vaidosa, valiosa. Porque ele usa a palavra louvor. E a gente sabe que o louvor ele pode ter muitos aspectos, né? Por exemplo, fulano é digno de louvor, porque é uma pessoa honrada, aquela coisa toda, né? Mas essa palavra louvor que ele está falando aqui, ela é a palavra que ela é a conotação que ela pode ser usada no culto, que não apenas Deus seja louvado através de nossas vidas, não, que Deus seja louvado fisicamente através de nossas músicas, do fruto dos nossos lábios, de como cantamos. Ele diz: se algum louvor existe, ele está querendo dizer, se alguma coisa ela louva a Deus, se alguma coisa pode virar uma canção, se alguma coisa pode virar o tema de uma música, então essa coisa, uma música para Deus, então essa coisa precisa encher os nossos corações. Essa é uma dica prática dele, né? Então a gente pode passar a fazer assim: se o que eu estou pensando eu consigo colocar numa música de adoração, então vale. Eu devo encher meus pensamentos com essa coisa. Se eu não posso botar isso numa canção, a música é harmonia, melodia e ritmo. Qualquer coisa hoje está sendo usada como música, né? Qualquer coisa hoje está sendo chamada de música, mesmo sem um desses 3 aspectos que é o tripé da música, o que compõe a música: melodia, harmonia e ritmo. Harmonia, melodia e ritmo. Qualquer coisa pode virar uma música, mas nem todas as coisas podem virar adoração. Então você consegue transformar qualquer coisa da vida em música, mas nem toda você pode transformar em adoração. E uma coisa que eu acho interessante no ambiente de culto
na igreja é que a hora da adoração, esse é um momento tão interessante do culto, que a gente é seletivo, né? Nem toda música que a gente ouve, ela serve para o momento de adoração da igreja, não é? Embora seja música cristã, embora seja música que a gente chama de gospel, né? Nem todas servem para o momento da adoração na igreja, no culto. Nem todas servem para a gente cantar de olhos fechados adorando a Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Se você consegue transformar isso que você está pensando ou isso que você faz, em uma música de adoração, de louvor a Deus, então encha teu coração com essas coisas. Amém? Você compreendeu? Vamos orar então, feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos que o Senhor pode falar conosco, Senhor, com cada um, de uma maneira específica, e o Senhor pode, Senhor, Espírito Santo, o Senhor pode se revelar, Senhor, a cada um de acordo com aquilo que nós precisamos nessa noite, Senhor, de acordo com o entendimento que nós precisamos nessa noite. Senhor, é isso que nós queremos. Nós queremos, Senhor, ser alvos da Tua palavra, da Tua revelação, Senhor. Nos transforma, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a pensar assim como Paulo ensinou através desse texto, Senhor, de Filipenses 4. Em nome de Jesus, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor, através disso. Nos ensina, Pai, a vencer esse campo de batalha, Senhor, que é a nossa mente. Não é fácil, mas nós temos a Tua palavra, nós temos a Tua presença. O Senhor é um Deus que quer se relacionar. O Senhor é um Deus que nos chama para o relacionamento. O Senhor é um Deus que nos convoca, Senhor, para a oração, para a adoração, para o culto, para a comunhão. Nós amamos tudo isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos transforme completamente, Senhor, o que ainda precisamos, nos transforma, Senhor, nós queremos pensar da maneira correta, Senhor, em nome de Jesus.